Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no caderno de 2 a Timóteo, no capítulo de número 4. Nós vamos ler o verso 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler apenas o verso de número 7. Tudo bem? Diz assim a palavra: combati o bom combate, terminei a carreira, mantive a fé. Nós podemos olhar para as nossas vidas e vermos as nossas vidas sob a seguinte perspectiva: aqueles que estão começando uma carreira, aqueles que estão no meio passando pelos obstáculos, ou aqueles que estão chegando ao final da sua carreira. O apóstolo Paulo foi um homem que passou por muitas dificuldades. Paulo passou por muitas provas, nós sabemos. E quando Paulo chega ao final da sua vida, Paulo olha para trás, Paulo faz uma avaliação. Paulo dá uma olhada para aquilo que ele passou durante toda a sua existência. E Paulo define a sua vida com essas três situações. Ele diz assim: eu combati o bom combate. A partir do momento que Paulo aceitou Jesus na sua vida, que Paulo se entregou à vida na condição de cristão, começou verdadeiramente seguir a Jesus, ele percebeu que a sua vida cristã foi um combate. E ele classifica esse combate como um bom combate. Servir a Jesus significa combater um bom combate. E ele diz assim: eu terminei a corrida. Eu estava vivendo uma prova de obstáculos, e eu venci os obstáculos. E ele fala algo ainda mais precioso. Ele diz assim: eu guardei a fé. Se ele não tivesse guardado a fé, certamente ele não teria terminado a sua carreira conforme ele terminou. Se ele não tivesse guardado a fé, ele não teria vencido todos os obstáculos que tinha pela frente, as tentações, as provas, as dificuldades que vieram pela frente, mas ele guardou. E assim como Paulo, nós também passamos por provas. Assim como Paulo, nós passamos por tentações. Assim como Paulo, nós vivemos situações complicadas, complexas muitas vezes. E o problema é quando vêm as lutas, quando vêm as provações, quando vêm as dificuldades, quando os problemas se avolumam e algumas pessoas desistem, penduram as chuteiras, diz assim: eu desisti dessa pessoa, eu desisti desse casamento, ou eu desisti do meu filho, ou eu desisti de servir a Jesus. Essa é uma das coisas mais tristes que pode acontecer na vida de uma pessoa. Ou quando alguém desiste de um trabalho. Eu me lembro de um dos seguidores de Jesus, chamado Pedro, que após a morte de Jesus, ele estava tão cansado, tão exausto, que ele abandona tudo e volta para o seu barco e começa a pescar novamente. Só que a pescaria daquele homem chamado Pedro, ele pescou a noite inteira ele jogou as suas redes, mas ele não conseguiu pescar nada. Até que pela manhã, Jesus aparece na praia e fala com Pedro para ele lançar novamente as suas redes. Quantas vezes
nós dizemos assim: eu estou desistindo de tudo, estou cansado, eu quero dormir, eu não quero fazer mais nada. Exatamente como Pedro, principalmente quando fazemos algo e aquilo que nós estávamos fazendo não deu certo, quando o nosso trabalho foi um trabalho frustrante, não alcançamos o nosso objetivo, a tentação que temos muitas vezes é de recuarmos, de ficarmos quietos, de dizermos assim: olha, não dá mais, lancei a rede a noite inteira, mas eu não peguei nada. E Jesus dá uma ordem, diga assim: Pedro, ele disse: Pedro, lance novamente as suas redes. Será que você já passou por isso? Você já viveu por uma situação, ou já passou por uma situação, que depois de muito trabalho, depois de muito esforço, depois de estar concentrado naquilo que você queria, de repente, nada do que você esperava aconteceu, e espiritualmente você fica para baixo, se torna uma pessoa desanimada, e existem pessoas por aí que estão desanimadas, estão para baixo, estão pensando em desistir, e até mesmo outros desistiram. Sabe, queridos, a nossa caminhada tem um princípio, tem um meio e tem também um fim. Um homem chamado Davi, ele foi ungido para se tornar rei sobre Israel. E aí nós imaginamos, será que Davi imediatamente subiu no trono e começou a governar Israel? Eu digo a você que não. Mesmo depois de saber que seria rei, depois de receber a palavra do profeta, ser derramado óleo sobre a sua cabeça, teve um longo caminho até que Davi se tornasse rei sobre Israel. A palavra nos fala que chegou um determinado momento da vida de Davi, ele cria no mais profundo do seu coração que Deus o havia chamado para ser rei sobre Israel. Mas Davi se viu no meio de pessoas tristes, no meio de pessoas endividadas, no meio de pessoas que, na verdade, estavam frustradas com a vida, e no meio daquelas pessoas estava Davi, nos diz a palavra em Samuel 22, capítulo 2. Então, Davi, diante daquelas circunstâncias, diante daquela realidade que ele estava vivendo, ele poderia ter desistido, voltado atrás, ele poderia ter dito: eu acho que Deus não me chamou para isso, eu acho que Deus, na verdade, me deu apenas uma palavra, mas essa palavra não vai se cumprir, porque eu não estou vendo nenhum sinal de coroa, eu não estou vendo nenhuma sombra de trono à minha frente, estou, pelo contrário, no meio de pessoas complicadas. Não foi assim que Davi pensou. Davi continuou a batalha, ele havia recebido uma palavra da parte de Deus, ele estava crendo naquela palavra, ele tinha a certeza, a convicção de que Deus nunca falha e nunca falhará. Eu quero que você entenda algo, querido. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus chamou você para fazer vai se cumprir, não vai falhar, ainda que tarde, não falhará, porque Deus é fiel para fazer cumprir a vontade dele. Davi sabia que a vida, ela acontece através de processos. Não é todas as coisas de uma vez. Existe um processo e muitas vezes esse processo é longo, muitas vezes requer muito trabalho. E essa vida que Davi esperava, esses sonhos, ou o sonho que Davi tinha no profundo do seu coração, ele sabia que só viria a se cumprir depois que vencesse as batalhas, depois que ele ultrapassasse os obstáculos. Entenda isso, por favor. Mas Davi entendia também que à medida que nós buscamos, à medida que nós caminhamos, à medida que nós nos esforçamos, o futuro vai se descortinando à nossa frente. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo.
à medida que você caminha, à medida que você desenvolve, à medida que você peleja, à medida que você se esforça, o horizonte que Deus preparou para você vai se descortinando até que você possa chegar ao lugar que Deus já tem preparado para cada um de nós. Por isso, Paulo, ele diz essas palavras maravilhosas. Ele diz: guardei a fé. Para mim, esse é o grande segredo. Talvez seja a maior chave que nós podemos ter para as nossas vidas. Dizermos assim: estou guardando a fé. Ele não abriu mão daquilo que Deus havia prometido a ele. Aquilo que Deus, para o qual Deus chamou Paulo. Ele não voltou atrás. Talvez seja o que nós mais precisamos na nossa vida, guardarmos a fé no mais profundo do nosso coração, ainda que você não veja absolutamente nada à sua frente. Entenda isso. O caderno de Hebreus, capítulo 11, nos ensina que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que você ainda não está vendo, ou seja, Davi não estava vendo o trono, mas ele sabia que o trono haveria de vir. Por quê? Porque ele tinha uma firme convicção no seu coração, de que o tempo dele haveria de chegar, que o momento dele haveria de chegar. Paulo, em todas as suas batalhas, em todas as suas pelejas, em todos os naufrágios pelo qual Paulo passou, em todas as prisões as quais Paulo se tornou aprisionado, Paulo não desistiu, Paulo não voltou atrás, Paulo não recuou. Ele sabia que Deus haveria de levá-lo a um destino, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Eu quero que você entenda que Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com a nossa vida, e nós precisamos guardar a fé, termos a convicção daquilo que Deus tem para cada um de nós. Ainda que passemos por alguns caminhos tortuosos, ainda que diante das barreiras, diante daquilo que se coloca à nossa frente, nós nos sintamos tão pequenos e tão fracos, que às vezes perguntamos: Deus, será que realmente o Senhor tem isso comigo? Deus, será que o Senhor realmente será que eu ouvi corretamente aquilo que o Senhor disse para mim um dia? Por isso eu quero dizer a você, filha amada, filho querido, aprenda a guardar a fé. Aprenda a receber as promessas da parte do Senhor e guardar a fé no seu coração. Aí nós começamos a perguntar: o que é que me atrapalha? O que é que às vezes me barra? O que é que às vezes que aparece pelo caminho e faz com que eu recue ou até mesmo fique parado? Normalmente não são as pessoas e muito menos as circunstâncias. Aquilo que mais limita uma pessoa são os seus próprios pensamentos. Porque se diante dos seus pensamentos você recua, diante dos seus pensamentos você retrocede, na verdade você está mostrando que você não confiou o suficiente no Senhor. Mas quando você olha para dentro de si, vasculha os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, arrancando os medos, arrancando muitas vezes os pensamentos negativos, aí você continua a seguir adiante. Claro que passamos por momentos de fraqueza, claro que passamos por momentos difíceis, e a Bíblia nos mostra isso através de um profeta chamado Elias. Elias teve uma batalha muito grande contra os profetas de Baal, teve um desgaste emocional muito grande, e chegou um determinado momento da sua vida, que Elias chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, eu prefiro morrer, Senhor, eu acho que não quero mais viver, eu tenho passado muitas lutas, tenho vivido muitos problemas.
E o Senhor dá um conselho a Elias: meu filho, coma, durma um pouco, descanse um pouco, porque eu tenho para você uma longa jornada. Você ainda não chegou ao final da sua carreira, você ainda não chegou ao final da sua missão, você ainda não chegou ao final daquilo que eu tenho para a sua vida. E certamente Elias falou assim: Senhor, mas seria tão mais simples se o Senhor me levasse? Seria tão mais simples se eu morresse agora? Não teria que passar tantas provas e tantas batalhas? Se você aceita essa palavra, querido, dê um glória a Deus bem gostoso. Dê um glória a Deus bem gostoso, porque Deus está do seu lado. Se você tiver fé o suficiente para isso, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e levantasse a sua mão direita aos céus e dissesse assim: Senhor, eu tenho uma corrida pela frente, mas eu vou chegar ao final dessa corrida. Eu sei que o Senhor é o meu ajudador, eu sei que o Senhor foi quem me chamou. Eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás, porque eu sei que quanto maior forem os obstáculos, tanto maior será a vitória que eu tenho pela frente. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus.